Olá, sou Pedro Macena, voluntário do Instituto Sereia, que tem sede em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Neste vídeo abordarei um profundo tema que é a filosofia. Procurarei demonstrar e pincelar aí como que é o pensar filosófico para introduzi-los nesse profundo tema. Eu acho que é interessante a gente iniciar na definição do termo. Da onde vem o termo filosofia? Bom, filosofia é a junção de dois termos gregos, philos e sofia. Philos, em grego, ele vai significar de maneira sucinta, amor, amizade ou amado. E sofia, sabedoria. Quem juntou esses dois termos foi Pitágoras, que ao ser questionado por sua sabedoria, ele disse que não era um sábio em si, mas um mero amante da filosofia. Então juntou o termo philos com sofia, o amor pela sabedoria. Então isso define muito aquele que exerce a filosofia, porque ele não se considera um sábio, mas é um mero amante dessa sabedoria. E de maneira didática, para começarmos a entender e definir o que é a filosofia, a gente precisa perguntar: quem pratica a filosofia? Bom, quem pratica a filosofia é o ser humano, basicamente. Mas é aquele que tem uma sede e o amor pela verdade. Vem de uma inclinação interna da pessoa de olhar para as coisas que existem, que estão postas na realidade, e não se contentar apenas com a superfície daquilo que é visto, sentido. Tem uma grande sede interna em compreender o sentido das coisas, sabe? Em enxergar a finalidade, o porquê tudo existe, e ao âmago, o centro da questão, o porquê que essas coisas existem, qual a finalidade de tudo isso existir. E eu acho que para ser o mais didático possível nessa introdução à filosofia, eu acho que a melhor forma é praticarmos um pensar filosófico aqui. A gente compreender a essência da filosofia, nada melhor do que praticar um exercício de filosofia. Então eu vou propor para vocês se imaginarem agora olhando para a realidade e para a vida. Tudo que você vivenciou até agora, independente da idade que você tem, você vivenciou muitas coisas. E, de certo modo, perceba-se olhando essa realidade que está posta no mundo e perceber que há um certo ciclo nas coisas. E esse ciclo respeita um certo ritmo. E a gente consegue perceber que esse ciclo, ele é percebido entre o dia e a noite, entre o calor e o frio, entre o dormir e o acordar, entre o nascimento e a morte, entre o inspirar e o expirar, entre o fechar e abrir os olhos, entre a saúde e a doença, entre a felicidade e a desgraça. Então, se você começar a buscar, você vai encontrar aí esse ciclo em tudo. Maré, da lua, as estações, tudo tem um ciclo. Esse ciclo sempre está respeitando um certo ritmo. E a gente começa a se perguntar, qual o sentido disso tudo? Começa a se perguntar, para onde isso está indo? Para onde está isso está caminhando, E de algum modo, o filósofo, aquele que tem inclinação pela verdade, a buscar a verdade, ele começa a perceber que diante de tudo que está passando, mudando, se desfazendo, se decompondo, nascendo, renascendo, de tudo isso tudo obedece um certo ritmo. É um ritmo que está por trás de tudo que existe. E quando ele percebe que é um certo ritmo, nos ciclos, ele começa a perceber resquícios de algo que permanece. Então, há algo que permanece. Então, tudo está mudando, tudo tem um ciclo de polaridade, esse ritmo leva desse ciclo de polaridades, mas ele começa a perceber que tem algo que permanece. E quando ele começa a perceber, quando você começa a perceber que tem algo que permanece na realidade, você vai buscar dentro de si. Você começa a olhar para dentro de si e perceber também que dentro de você tem resquícios de algo que permanece. Bom, e a partir deste momento que você começa a perceber resquícios de algo que permanece na realidade ou dentro de você, você passa a ter uma imensa sede, onde você inicia uma busca profunda para encontrar aquilo que permanece. Então, de tudo que transita, tudo isso que passa,
que a gente não compreende, a gente começa a ver esse padrão, né, esse ciclo que respeita um certo ritmo, e a gente começa a adentrar e aprofundar e perceber que tem algo que permanece. E além de perceber que tem algo que permanece, né, aquele que ama a verdade, aquele que tem essa inclinação a buscar, ele começa a perceber certos atributos, né, no mundo e na realidade, né? Por exemplo, a beleza, a verdade, a unidade, a harmonia. Então tudo que existe, que tem um ciclo, que respeita um certo ritmo, tem algo que permanece, e esse algo que permanece tem certos atributos, que é manifestado e é visto, e é sentido e percebido para aquele que tem uma mais profundidade, né? Então, a verdade, a unidade, a harmonia, tudo tem muita beleza, tudo tem muita unidade, né? Tudo tem muita harmonia. E aí aqui, né, nesse pensar filosófico, a gente começa a ver os primeiros vislumbres, né, do nascimento da metafísica, esse profundo tema filosófico, né, que é a metafísica. Bom, então, nessa busca, né, o amante da sabedoria, que não se considera sábio, né, porque ele começou a vislumbrar, né, a realidade, começar a perceber e tatear que tem algo que permanece, diante de tudo que transita tem algo que permanece, e ele começa a perceber que tem uma certa correspondência entre o que está dentro de si e o que está fora. Então você olhou o que está fora, percebeu os ciclos que respeitam certos ritmos. E aí você começa a olhar para dentro de si, você começa a ficar em silêncio, você começa a buscar dentro de você mesmo e começa a perceber que dentro de você também tem ritmos, e dentro esse ritmo coordenam certos ciclos. Então você pode perceber que seus pensamentos oscilam, às vezes você não tem controle sobre eles, as suas emoções oscilam e até seu corpo físico oscila. Tudo é transitório, né? Tudo é muito... porque depende de onde... O pensamento é mais sutil, então você tem que estar muito atento para perceber esse ciclo. E a emoção também ela é um pouco menos sutil que os pensamentos, mas ela também tem um certo ciclo. E aí, se você prestar atenção em você, você vai começar a aprofundar em você e perceber que dentro de, além desses ciclos, né, tem algo que permanece também dentro de você. E aí a sede vai aumentando para tentar encontrar aquilo que permanece dentro de você, porque às vezes nós somos joguetes na mão dos pensamentos ou das emoções, e quando a gente começa uma inclinação, uma sede maior, a gente começa a querer buscar dentro da gente aquilo que permanece. E a partir desse momento, a gente começa a entender que para compreender a verdade é necessário voltar para dentro, né? Buscar e compreender-se internamente. E para compreender a verdade externa, você precisa se compreender. Então nasce aqui, né, eu acho que um dos termos mais profundos da filosofia que eu tive contato, que é o homem é o microcosmo do macrocosmo. E desse modo a gente começa a pincelar e entender o porquê que Sócrates, no nascimento da filosofia ocidental, tem como bússola, na busca da verdade externa, conhecer a si mesmo, né, que está sintetizado na máxima dele. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Então se percebe que na busca de Sócrates, ele tem como bússola as virtudes internas, né? A busca interna de saber quem ele é, para conseguir classificar e discernir a verdade fora, né, nos discursos, né? E ele começa a delimitar que aquele que ama a verdade não está preocupado com as aparências. E aí você começa a entender por que ele enfatizava tanto isso, né? Conhecer a si mesmo, compreender a verdade externa. E aí a gente começa, a partir das palavras de Platão, né, do texto de Platão, e entender o diálogo de Sócrates ali, de começar a buscar a si mesmo. Platão, a gente começa agora, Platão foi um discípulo de Sócrates, né, conheceu Sócrates ainda em vida, e Platão começa a sistematizar essa busca pelo ser, né? Então, aquilo que permanece, né, Platão meio que chama de ser. Eu não quero aprofundar tanto aqui, né, no sistema platônico, né, na metafísica platônica, mas dá uma pincelada para compreender o início da filosofia ocidental. E Platão, fazendo essa busca por aquilo que permanece, ele fala, tem um ser, né? Tudo tem ser, e esse ser dá sustentabilidade à existência de todas as coisas, né? E tudo que existe, de algum modo, tudo que existe no mundo material
são coisas efêmeras demais para a compreensão da verdade. E vai exigir daquele que quer buscar a verdade uma segunda navegação para essa instância do ser, né? Ou das formas, ou da ideia, que vem famoso mundo das ideias de Platão. É importante frisar aqui que ideia não é ideia mental, né? Platão não está falando que o mundo das ideias é um mundo de ideia mental, do termo que a gente tem hoje, ideia, como se fosse um conceito mental, mas é uma instância da realidade que dá sustentabilidade a todas as coisas que existem. Então, o sistema de Platão, ele é muito sofisticado, né, nessa distribuição aí do ser e como que em cascata ele vai dando possibilidade de existência a todas as coisas, entende? Que é a ideia de bem máximo de Platão. Então ali, sintetizando tudo, né, nós só alcançamos a verdade de fato quando nós alcançamos essa instância da realidade das coisas que permanecem. E enquanto a gente não alcançar essa instância da realidade do ser, a gente está olhando muito para as coisas efêmeras, coisas que passam, coisas que não permanecem, a gente não está olhando para a verdade. E a partir desse momento, dessa sofisticada sistematização feita por Platão acerca do ser, né, do bem supremo, que dá cognoscibilidade, possibilidade de existência a todas as coisas, e não necessariamente estou falando de um Deus aqui, né, mas eu estou falando, é mais além que isso, né, é mais profundo que isso, né, o que Platão delimita ali como ser. E a gente começa a entender os primórdios e o nascimento da sistematização da filosofia ocidental. Porque eu penso que a filosofia não necessariamente nasce no mundo ocidental, né, mas essa passagem talvez, né, como muitos historiadores falam, do mito para a razão, foi muito bem feita por Platão, que sistematizou, né, mesmo sem abrir mão muitas vezes de mitos para tentar explicar muito do que ele dizia. Mas essa sistematização feita por Platão, ela foi tão original, até certo ponto, que ele amarrou nessa metafísica dele, nessa estrutura dele de compreender a realidade, vários temas, né, dentro da filosofia. E esses temas, a gente pode hoje entender que eles são distribuídos entre a metafísica, né, que é o estudo do âmago da realidade, da existência em si, né, da estrutura da existência em si, e a realidade mais fundamental que existe. Tudo que está posto na realidade tem ser. Tudo que está posto na realidade existe de algum modo. E o que é isso que existe? Como existe? E o homem, né, um tema sobre o homem, que é a antropologia filosófica, que vai estudar o homem, o que é o homem, para onde ele vai, para onde ele vem, de onde ele vem, e todo esse caminhar do ser humano. A ética, que é o estudo do agir humano. A filosofia da natureza, que é a física e o movimento. A epistemologia, né, que é o estudo do conhecimento, os limites do conhecimento, a validade de um conhecimento e a lógica. Então Platão, ele estrutura todos esses sistemas, né? E começa a nascer, depois de Platão, grandes filósofos que começam a sistematizar a filosofia, né? A começar por Aristóteles, foi discípulo de Platão, que ele meio que ele usa a metafísica de Platão, dá uma aprimorada nela, inverte um pouco o modo de ser, que eu acho que não é o caso dessa aula, explicar a metafísica de Aristóteles, a diferença é a metafísica de Platão, mas a partir de Platão começa a nascer uma grande sistematização, né, desse pensar filosófico, né? Então inúmeros filósofos depois de Platão, eles começam no decorrer da história a pensar sobre temas levantados por Platão, né? E é interessante que depois de 2.500 anos de Platão, ninguém filosofa sem dialogar com Platão, né? Porque não tem um escopo além do que Platão falou, que os filósofos hoje, seja de toda a história da filosofia, desde a Antiguidade Tardia, do Medievo, né, ali do Renascimento depois, da Modernidade, ninguém dialoga sem falar com Platão, os temas levantados por Platão. E muito disso se dá pela consistência da metafísica de Platão, né? E metafísica aqui, de maneira sucinta, né, para não ser tão abstrato, é meio que essa busca por aquilo que permanece na realidade. A estrutura da existência é mais fundamental, né? Essa busca daquilo que permanece, que está por trás da existência de tudo, né? E foi tão sofisticado isso que Platão fez, que abarcou toda a estrutura da realidade de certo modo, que todos os sistemas estão conectados e todo mundo está filosofando com Platão, né? Desde de quando ele sistematizou tudo isso.
E é importante a gente enxergar que existem dois modos de filosofia, né? Existe a filosofia acadêmica e a filosofia em si, vamos dizer assim. A filosofia acadêmica, ela consiste muito em delimitar e classificar a história da filosofia, com todos os seus conceitos, compreender o movimento, né, o desenvolvimento do pensar filosófico, as implicações, o estado da arte da filosofia, não ser anacrônico, o entender, por exemplo, determinado pensador, o que esse pensador, o que esse filósofo tem de outro mais antigo, como que ele aprimorou aquilo, como que ele fugiu daquilo, como que ele negou aquilo, qual a consequência, né, da história da humanidade, às vezes, de um pensar filosófico. Isso é a filosofia acadêmica. Mas a filosofia em si, ela não exige que você seja um acadêmico, necessariamente. Porque a filosofia em si é a sede insaciável pela verdade, né, pela melhor forma de agir, pela incorporação das virtudes na vida, né, que vamos dizer a prudência, a temperança, a fortaleza, a justiça, e é incorporar isso de um certo modo que você se torne sutil na vida, né? Você sabe ouvir, você sabe calar, calar a si mesmo para ouvir o próximo, você sabe quando falar, você não fica apenas na superfície das coisas, você encontra um sentido para tudo que existe, você busca encontrar o sentido para tudo que existe. E eu espero ter pincelado aqui assim, o que é a filosofia, né? A gente começou pelo pensar filosófico, para começar a entender ali o primeiro pensamento de Sócrates, né? O porquê que ele fala da conhecer a ti mesmo, para buscar a verdade, depois a sistematização de Platão e o que vem depois de Platão. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: muito mais do que entender as respostas dadas pelos filósofos, é compreender a questão, né? Para onde esse cara está olhando quando ele faz determinada pergunta. Eu acho que muito fundamental é compreender a pergunta. E a resposta é secundária, a resposta é inacabada, ela é inesgotável a possibilidade de responder. Mas quando você entende o X da questão, você entra em outra instância da realidade, você mergulha mais e você vai além da superfície. E talvez para mim, só de ter compreendido essas grandes questões, faísca dessas grandes questões, talvez já tenha valido uma vida inteira, né? Porque está além da superfície das coisas, né, que parece. Bom, é isso, e eu espero na próxima aula começar a aprofundar temas, né, de Platão, a sistematização da filosofia de Platão, aprofundar mais nela, de Aristóteles, as diferenças, e vamos caminhando aí nesse desenvolvimento da filosofia ocidental. A solidariedade constrói um mundo melhor. Pratique essa ideia. Instituto Sereia. www.sereia.org. Seja um voluntário.